Então, muito especial para a gente vir para Laura Alvim fazer o Pedro I, porque é um espetáculo que tem tudo a ver com a história do Brasil, a história que nos marca tanto, e tanto a nossa questão de cidadania. Então, eu acho que para a gente é incrível agora. A gente começou esse espetáculo no Paço Imperial, então a gente agora fazer essa transposição de sair do espaço, que é o espaço original, onde o Pedro I e a família imperial viveu no primeiro momento, e a gente agora assumir mais um espaço teatral, né, que é menos assim calcado numa coisa histórica do espaço real onde aconteceu, é muito interessante, porque a gente estabelece um jogo lúdico com o público, em que a gente fala assim, olha, isso aqui não é o Paço Imperial, isso aqui é um espaço, usem a sua imaginação para que vocês consigam se sentir nesse lugar de onde o espetáculo acontece, que é onde o Pedro I nasce dos escombros. A gente fez uma primeira temporada lá nas paredes do Paço Imperial, ele saindo da parede. E por conta dessa sala de apresentação que a gente sabia que ia estrear mundialmente nela, a gente começou a criar o roteiro da peça, a dramaturgia da peça no Paço já, né? Então, para todo lugar que a gente vai, a gente recria o Paço. Tá no texto da peça, o Dom Pedro falando daquilo Paço que eu proclamei, o Dia do Fico, que eu gritei o Dia do Fico. A gente acabou trazendo essa natureza dele nascer dos escombros, dele estar preso nessas paredes. E é um aspecto interessante para nós, né? Eu, o João e a Roberta Brisson, que são os três autores do texto, quando apareceu esse projeto, né, o João me chamou para fazer essa peça e eu pensei, como é que a gente vai conseguir dar uma leitura contemporânea, alguma coisa que tem um sentido fazer nos dias de hoje, depois de tanto filme, tanto livro, tanta coisa que já se provocou sobre o Pedro I, qual pode ser uma nova provocação que vai nos deixar apaixonados e achar que é tão importante o público vir assistir? E a gente criou uma dramaturgia que nos parece muito fascinante, que é a ideia de um embate entre Pedro I querendo voltar a ter o seu reinado nos dias de hoje, em 2022, e um ator também dos dias de hoje, né, querendo que ele refaça alguma coisa que tem a ver com a Declaração da Independência a partir de uma história pessoal dele, que tem a ver com a relação dele com a mãe que ele teve. Esse embate cria todo um conflito e toda uma coisa muito contemporânea, que é como é que é o Pedro I encontrando um ator nos dias de hoje e as suas ambições pessoais, quem vai ser bem sucedido e quem vai ser mal sucedido, e a partir disso aparecem questões muito atuais, né? O racismo, né? a questão da relação com a mulher, né? Que são questões muito importantes da história do Pedro, da história também daquele momento, daquele contexto que o Brasil passava, e como que esse ator dos dias de hoje, que tem uma cabeça tão atualizada, moderna e crítica em relação a isso, o que ele vai trazer de embate em relação, nesse encontro com Pedro I. Ao mesmo tempo, ele precisa do Pedro. Ele precisa do Pedro I porque ele quer refazer a Declaração de Independência. Então a gente criou essa dramaturgia que vai criando um jogo, né, de evolução desse relacionamento entre esses dois homens. E o mais fascinante de tudo é que é tudo representado por esse ator incrível. Quer dizer, o João fazendo esses dois personagens. Então também tem um outro fascínio, que é uma camada do teatro, pura e simplesmente, que é o público ficar no estado de perplexidade, como é que o ator consegue se automanipular e conseguir transmitir o tempo inteiro, com muita clareza, quem é quem, as suas diferenças, o seu estado, os seus valores. É tudo isso bem dirigido, né, gente? Né? Assim também. Que é justamente por isso, eu sabia da complexidade de se fazer um monólogo, a gente sempre sabe que é, né, disse que o buraco é mais embaixo e é mesmo. E aí eu sempre tive a certeza com qual diretor eu gostaria de fazer o meu solo. E sempre tive na cabeça que era o Daniel, porque em 2014 eu não era nem ator, virei ator depois dessa data. Eu vi o Charles Fricks, já te falei isso, lá em Niterói, no Teatro da UF, com o Filho Eterno. E era dirigido por ele. E ele estava lá também, depois teve um debate. E, enfim,
esse lance de saber sair de um personagem pro outro foi uma coisa que o Daniel me falou um dia na sala de ensaio. De que o meu corpo... eu acho que... Não, vai. De que o corpo do ator é reto, e o corpo do Dom Pedro é reto, e o corpo do ator é mais quebrado. Coisas corporais mesmo, tanto que a direção de movimento acaba sendo dele. A gente não teve... Vamos estudar movimento. Foi sendo criado, e hoje a gente para ver. A direção de movimento do Daniel. E como é que o teatro chegou até você? E depois como é que o teatro chegou até você? É uma história longa, né? O teatro chega para mim... Eu, com 18 anos, eu resolvi, por alguns motivos, fazer um curso de teatro. Eu tinha passado para economia no vestibular. E eu, ao mesmo tempo, sempre tive o desejo de experimentar ser ator. E aí eu entrei no curso do Clóvis Levi, um professor maravilhoso. Eu tive a sorte de ter um ótimo, grande primeiro professor. E à medida que eu ia me apaixonando pelo teatro, eu ia me desapaixonando pela faculdade de economia. E a coisa foi crescendo, e eu fui percebendo que ser artista era uma resposta para ter algum sentido a existência nessa passagem que a gente tem tão breve pelo planeta. Eu comecei a perceber que a dimensão de ser um artista dava uma resposta de ter algum sentido, essa brevidade. Vamos fazer desse momento breve, que é a nossa existência, uma coisa extremamente intensa. Então eu acho que o teatro me trouxe essa clareza. E aí tudo foi uma decorrência natural. E Pedro, João? Quando eu me formei na faculdade, eu não queria exercer o que eu estava fazendo. Eu me formei em produção cultural. E não queria mais ser só produtor, e fui fazer um curso de teatro, aí fiz outro, aí fiz o curso de câmera, aí fui gostando, isso já tem 10 anos. Sabia, eu tô comemorando 10 anos com esse monólogo, eu não sabia, não foi... Eu fiquei muito preocupado em 2022. Isso tem que ser divulgado. Então. Pois é. 10 anos. 10 anos de carreira. Não, verdade, isso foi em 2011, eu comecei me formei em 2011. 2014 veio a tua peça, eu já era ator. O Filho Eterno, já, porque tem muita peça que eu vi antes, outros monólogos. E aí eu não queria ser só produtor, tinha uma veia artística que se mostrava um pouco na música, mas eu também não queria fazer disso um primeiro plano de carreira. Aí eu fiz um curso de teatro que me ensinou muito, aí dali a professora já me pegou para fazer uma peça que ela estava dirigindo na Barra. Aí eu vi que estava fluindo, que era uma carreira que poderia vir dar frutos bacanas, e deu agora o Dom Pedro I, nossa peça. E a memória afetiva com a Casa de Cultura Laura Alvim? Pro Daniel é a vida dele. Esse lugar aqui, a Casa de Cultura, é o lugar que eu mais tempo passei na minha vida. Levando em consideração que eu morei em vários lugares, o espaço que mais tempo eu estive foi aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. Eu dou aula aqui há mais de 35 anos. Já fiz várias peças, já fiz várias viradas de noite montando luz e ensaiando. Então, assim, a minha relação com a Casa de Cultura Laura Alvim é uma relação que estimula alguma coisa faz uma provocação em mim de um ceticismo, de eu não acreditar em outras camadas, né, metafísicas, e eu paro para pensar que tem alguma razão de ser essa minha passagem por aqui, porque foi muito por acaso que aconteceu, e quando fui ver, já se passaram mais de 35 anos que eu estou aqui dando aula, montei uma companhia que é a Companhia Atores de Laura, fiz várias peças fora da companhia. Na companhia agora, por exemplo, estou aqui com o João, que é uma peça fora da Companhia Atores de Laura, que estamos tirando aqui. Eu acho que a figura da Laura é uma figura que sempre, contra tudo e contra todos, quis, de alguma forma, exercer a arte. E eu acho que, nesse sentido, eu tenho uma pequena identificação com meu pai é engenheiro eletrônico, a minha mãe estudou letras, americana, professora de inglês. Quer dizer, eu não tenho, antes de mim, nenhum grande histórico de artista. Então, eu acho que tem algum lugar que eu sinto que eu sou acolhido pela Laura. Eu tenho essa sensação de verdade. De vez em quando eu estou na sala de aula, é muito louco, de vez em quando eu estou dando aula, e a porta abre.
Ninguém abre, ela abre sozinha. E eu falo para os alunos, calma, gente, se é a Laura querendo entrar um pouquinho para assistir a aula. E é óbvio que eu falo isso meio brincando, mas em algum lugar, né? Quem sabe? Então, assim, para mim é muito especial. Para mim é muito especial estar aqui. É um lugar que eu sou feliz. Eu acho que aqui tem uma energia incrível. Tem uma energia de alegria, de acolhimento, de... As pessoas têm um negócio, às vezes muda até as equipes e continua sendo um lugar muito especial. Para mim é uma vida mesmo aqui. É muito acolhedor. E vocês sempre me senti muito acolhido aqui. Alguma história aqui? É um lugar que a gente sempre frequenta, né? Como carioca ou turista que vem muito ao Rio. Sempre te acolhe já nesse ponto. É aberto, você pode entrar, beber água, usar o banheiro, tomar um café. Você não precisa entrar para... Antigamente aqui era uma livraria. Você não precisa entrar para ver um filme ou para ver uma peça. Você pode entrar para respirar um pouco de cultura e sair. Então sempre vim para cá. Um pouco tempo depois eu fiz uma aula do Daniel por um tempo, então passei a vir para cá também, sempre vi muita peça aqui. E a primeira peça que eu produzi, o Sujeito a Reboque, a gente fez no Porão também. Foi em janeiro de 2020, um período bem pré-pandêmico, ou já pandêmico no Japão. E a gente estava fazendo ali no Porão do Lauro Vinha, agora eu volto com o Pedro II, nessa retomada. Pedro I, porque eu estava em 2000 e 2022, muito doido. E aí fecha redondinho para mim. Tava aqui um pouco antes da pandemia, agora nessa retomada, tô contente. O Porão tá reabrindo agora, né? Acho que é a 4ª peça em cartaz. Tá bem, uma estrutura bem legal. O Porão é o... Espaço Rogério Cardoso. Rogerinho, é isso. Então tá, então até quando vai? Vai até o dia 27 de novembro. De sexta a domingo, sempre. De toda sexta, sábado e domingo de novembro. Sexta e sábado, 19 horas, domingo, 18. Obrigado. Obrigado pelo espaço, foi ótimo. Isso. Sucesso, Pedro I.